um dos profetas mais falado nos templos de pedra, Eliseu. Pelos frutos se conhece a árvore. Eliseu amaldiçoou 42 meninos jovens no nome do Senhor, porque esses meninos riram de sua careca. E Eliseu, ele não gostou do que os meninos fizeram e amaldiçoou esses 42 meninos no nome do Senhor Deus. Vocês sabiam disso, irmãos? Pois bem, irmãos, os líderes religiosos, cães gulosos, de Isaías 56:11, eles só dizem para vocês aquilo que convém a eles. Eles não contam para vocês, de fato, o que esses falsos profetas fizeram com o próximo. Irmãos, depois que o Eliseu amaldiçoou os 42 meninos no nome do Senhor, apareceu 2 ursas para despedaçar esses 42 meninos. Irmãos, eu pergunto a vocês, os frutos do Eliseu foram bons ou ruins? Foram frutos de amor ao próximo ou de ódio com o próximo? De uma mesma fonte pode sair água doce e água amarga? De uma mesma boca pode sair frutos bons e frutos ruins? De uma mesma pessoa pode sair amor ao próximo e ódio com o próximo? Pode, irmãos? De uma mesma fonte sair frutos do Espírito e frutos da carne? Não, irmãos. Pelos frutos se conhece a árvore. A árvore boa dá frutos bons. A árvore ruim dá frutos ruins. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins e não pode uma árvore ruim dar frutos bons. Pelos frutos se conhece a árvore. Pelas ações e atitudes vocês conhecerão os falsos profetas. A árvore ruim, ela produz os frutos da carne, como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo do 19 ao 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino do Pai. A árvore boa produz os frutos do Espírito, como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o Espírito do Pai produz o amor, a alegria, a tranquilidade, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Irmãos, os frutos de Eliseu são frutos da carne ou do Espírito? Analise, irmãos, pensem. Lucas, capítulo 6, versículo 45. A pessoa boa, árvore boa, tira o bem, ou seja, os frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Do depósito, ou seja, o interior do prato, o interior do corpo, do templo do Pai que somos nós. E dentro desse depósito, as pessoas
que são a árvore boa, que tem bons frutos, tira coisas boas que tem no seu coração, ou seja, no seu entendimento. E a pessoa má, a árvore ruim, tira o mal, ou seja, os frutos ruins. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Do seu depósito, ou seja, do seu interior, do prato por dentro, de coisas más. Ou seja, a pessoa má, a árvore ruim, ela tira os frutos da carne do seu interior. Pois a boca, ações, práticas, atitudes com o próximo, fala, pratica, do que o coração, entendimento, está cheio. Então, irmãos, a pessoa boa, ela demonstra boas atitudes, frutos do Espírito. A pessoa má demonstra más ações, frutos da carne. Agora, irmãos, vamos analisar a maldade, a crueldade, a vingança de Eliseu e do Deus Israel. 2 Reis, capítulo 2, versículo do 23 ao 24. Então, subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, ou seja, careca. E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Irmãos, quem é que mata desde o princípio? Em João, capítulo 8, versículo 44. Ali o Messias afirma, irmãos, que quem mata desde o princípio é o diabo. E aqueles que assassinam, matam o próximo, estão fazendo a vontade do diabo. Eliseu, quem ele estava seguindo? Quem é que ele estava fazendo a vontade? Do diabo. Pois ele amaldiçoou aqueles 42 meninos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo do 14 ao 15. Deus, Israel e seus servos, ministros, se transfiguram em anjo de luz, mas seus frutos maus, folha seca, que não floresce, assim também é a árvore ruim, que não dá frutos bons. O que eles fazem, irmãos, as ações e atitudes mostram quem eles são. Deus, Israel, Yahu, Elohim, Javé, Adonai, Jeová, enfim, Deus Israel, Senhor dos exércitos e seus servos, ministros, sempre odiaram crianças. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Vá, ataque os amalequitas, destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos, os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Êxodo, capítulo 12, versículo do 29 ao 30. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia, e matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama, e que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto.
Os frutos deste Deus Israel e de seus ministros, servos, são frutos cruéis, maldosos, vingativos. As ações, atitudes do Pai justo, o verdadeiro Pai, irmãos, aquele que fez céus e terra, na qual somente o seu Filho, o Messias, aquele que se chamou Emanuel, como o profeta Isaías disse em Isaías 7,14, em Mateus 1,23, esta profecia se cumpriu. O Messias, ele veio nos mostrar quem é o Pai verdadeiro, que é bondoso, piedoso. Mateus capítulo 11, versículo 27, João capítulo 17, versículo do 25 ao 26. Quem recebe uma criança, a palavra do Pai, é uma criança humilde. Quem recebe a verdade, a palavra do Pai, como uma criança, recebe o próprio Messias, pois o Messias, ele é manso e humilde de coração. Portanto, irmãos, aquele que recebe a palavra do Pai, como uma criança humilde, com mansidão, com alegria e pureza, recebe o próprio Messias. O reino do Pai é daqueles que são iguais a uma criança. Para você, irmãos, receberem a verdade do Pai, vocês têm que se tornarem humildes, puros, verdadeiros, sinceros. Igual a palavra, o pão vivo que desceu dos céus, é humilde, puro, verdadeiro, sincero, tem um bom caráter. Então, irmãos, para vocês receberem a verdade, vocês precisam serem humildes, mansos, puros, sinceros e verdadeiros. Precisam realmente ser sinceros, serem humildes para receberem a verdade, pois a verdade do Pai é humilde, é pura. Na lei de Moisés é vingança em cima de vingança, olho por olho, espada por espada e dente por dente. Em Mateus capítulo 5, versículo 38, vocês ouviram o que foi dito pelos seus antepassados, Moisés, Elias, Davi, Salomão, etc. Olho por olho, dente por dente. Porém, irmãos, o Messias, o pão vivo, a verdadeira água, a videira verdadeira, o bom pastor, disse para nós não nos vingarmos daqueles que nos fazem mal. Viram, irmãos? Olhe, observem a diferença. Na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Vingança em cima de vingança. Porém, o Messias nos diz: não se vingue daqueles que fazem mal a vocês. Através de suas palavras, ações, atitudes, frutos com teu próximo, você será julgado. Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Não digam palavras más, ruins. 613 leis de morte de Moisés. Não digam palavras ruins ao teu próximo, cruéis, assim como foi as leis de Moisés, olho por olho, dente por dente. Se aquele te ferir com a espada, fere também com a espada. Não digam palavras ruins ao teu próximo, mas usem palavras boas, as boas novas, o verdadeiro ensinamento, o pão vivo que desceu do céu, os 10 mandamentos do Pai. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer no crer e a conseguir o que necessitam, ou seja, o pão vivo que desceu dos céus. João capítulo 6, versículo 50. Para que assim
As coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem.